Muito bem, estamos aqui com a aplicação Java, o servidor aberto, para analisarmos como é que se dá a implementação do JWT, essa parte da segurança no servidor Java, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é modificar o nosso arquivo pom.xml, tá? No meu caso aqui, eu inseri no pom as seguintes dependências. Veja que tem um comentário, tá? Dependências necessárias para o uso do JWT, daí tem início, e aqui tem um comentário com um fim, porque eu preciso dessas dependências aqui. Então primeiro a gente dá um start aqui no security do Spring, daí a gente pega esse cara aqui, ó, o JJWT, tá? Coloca aqui o JSON Web Token, a implementação, aqui é a API, aqui é a implementação e aqui esse pacote Jackson, tá? Muito bem. De onde é que veio esse cara aqui, hein? Esse JJWT. Existe um site aqui, né, que é esse jwt.io, que ele traz uma série de explicações sobre o que é o JWT, e uma série de bibliotecas, tá? Aí tem biblioteca para o .NET, tem para o Python, para o Node, para o Java e por aí vai, tá? Então aqui para o Java, né, a primeira que aparece aqui, que é uma bem simples de se utilizar, é essa, deixa eu ver se é essa daqui. Não é essa, essa aqui também não, tô olhando para cá, ó, para onde aparece a URL, tá? Também não é essa daí. Aqui, ó, JJWT, é essa daqui, tá? Então, se você quiser ver o repositório é esse aqui, tá bom? Muito bem, para utilizá-la, nós colocamos essas dependências e tá valendo, tá? Daí, só vou retornando aqui nesse site, né, do JWT. Se você clicar aqui, ó, aprender mais sobre JWT, vai ter um link para você baixar um e-book, que é este aqui, um e-book gratuito, que ele é muito legal, tá? Ele traz muita informação sobre o JWT, tá? Então você vai aprender muita coisa com a leitura deste livro, tá certo? Fica a dica então para você pegar esse e-book, tá? E aprender sobre o JWT. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o que é o JWT, nós vamos apenas implementá-lo dentro do servidor, tá? Em suma, nós temos um token, né, que é enviado do servidor para o cliente, e o cliente começa a utilizar esse token em todas as suas requisições, né, garantindo a sua segurança, né, o acesso ao servidor, tá? Às rotas do servidor. E nesse token você tem aí três seções, né? Você tem a seção header, a seção payload e a seção signature, que é a seção da assinatura, tá? O token ele é dessa forma aqui, ó, quando ele está codificado, tá? As seções são separadas por pontos. Então essa primeira seção aqui é equivalente ao header, tá bom? Essa segunda seção aqui é equivalente ao payload. E a terceira seção é equivalente à assinatura, tá? Então isso é explicado em detalhes neste e-book, tá? O e-book é em inglês, então se você não tem conhecimento de inglês, você pode buscar mais informações na internet em português, tá bom? Retornando aqui então para o Java, nós precisamos dessas dependências no POM, tá? Depois que eu ponho as dependências, eu tenho que implementar algumas classes aqui, que eu vou mostrar para você agora. Eu tenho que implementar a classe JWT Manager, tá? De onde é que eu coloquei essas classes? Coloquei aqui dentro da pasta JWT, ó, tá? As três classes estão aqui. Então esse JWT Manager, né, qual é o objetivo dele? O objetivo dele ele é responsável por criar e validar os tokens, tá? Então é nele que nós vamos ter o método aqui que vai criar o token, tá? Se você observar aqui, ó, você vai definir aqui o subject do token, né? Por exemplo, pode ser o login do usuário, tá? É aqui que você vai utilizar a sua chave, que vai ser definida aqui em cima, ó.
sua chave de 32 caracteres definida aqui, tá bom? E aqui ele retorna o token. Ele tem um outro método para verificar se o token está ok, tá? Daí, dependendo do que acontecer nessa verificação aqui, ele retorna, né, uma string aí, ou ele vai retornar uma exceção informando que o token é inválido ou está expirado, ou algum erro desconhecido que ele vai mandar nessa mensagem, tá? Então, nessa classe nós temos esses dois métodos de implementação. Daí nós precisamos também do JWT Authentication, tá? O que essa classe faz? Esta classe aqui, ela é responsável por autenticar o usuário, tá? Tudo isso aqui tem detalhes na documentação do Spring em relação ao uso do JWT, tá bom? Então nós temos aqui, ó, tentar a autenticação, é o método que nós temos que utilizar, Temp Authentication. Então no try aqui, ele vai pegar o JSON do corpo da requisição e vai converter para uma classe de usuário. A gente vai mandar um usuário no corpo da requisição, tá? Se ocorrer na conversão do objeto, será lançada uma exceção desse tipo, tá? Então aqui ele vai pegar o usuário, ó, e esse usuário aqui ele vai estar com o login e a senha, tá certo? O segundo passo dele aqui é verificar se o login e a senha do usuário estão corretos, tá? Então ele pega, ó, o Authentication Manager, pega o método Authenticate e para ele passa um Username Password Authentication Token. Para dentro desse outro cara aqui ele tem que passar o login e a senha, tá bom? O login é o login do usuário que veio aqui, tá? E a senha, no nosso caso, né, do nosso banco de dados, a senha é o MD5 da concatenação do login e da senha. Como assim? Que confusão é essa, né? Então, vamos olhar aqui no banco de dados, ó. Esse primeiro usuário aqui, o login dele é 1. Tá? Vamos dizer que quando ele foi armazenar os seus dados de usuário, ele também informou que a sua senha é 1. Tá bom? Então, esse cara aqui, ó, o login dele é 1 e a senha dele é 1. Mas por que a senha está desse jeito aqui? Porque a senha vai ser a concatenação do login e da senha. A senha dele vai ser isso daqui, ó, vai ser armazenado como 11, mas convertida para MD5, tá certo? Então, como é que é 11 em MD5? Se a gente vier aqui, ó, e colocar 11 nesse MD5 Hash Generator, vamos colocar 11, pedir para gerar, e o que ele gera é isso daqui, ó. 6512 alguma coisa, termina com 2DCA. 6512 alguma coisa, termina com 2DCA, tá? Como é que ficaria o desse cara aqui, ó? O login dele é 123 e a senha dele é 456. 456. Então eu vou pegar isso aqui, ó, a concatenação do login e da senha, vou passar para MD5 e o resultado é isso aqui, ó. Então a senha que nós vamos armazenar no banco de dados, quando nós formos salvar esse usuário, é essa aqui, ó, tá? Beleza. O que nós estamos fazendo no servidor aqui é passando para esse método de autenticação o usuário, né? E como segundo parâmetro, a concatenação do login e da senha, tá? Beleza. Mas em que momento aqui ele está fazendo o hash MD5 disso daí, né? Ele não está fazendo aí, tá? O hash MD5 que ele faz está aqui nesse security config, ó. Esse security config ele precisa existir, tá? Eu coloquei ele dentro da pasta de configuração, config, security config. E aqui dentro dele, vamos ver o que é que nós colocamos aqui no comentário, ó. Essa classe é responsável para definir as configurações do Spring Security, tá? Então precisa ter security config, tá? Senão o Spring ele se perde, ele vai reclamar da falta dessa classe aí, tá bom? Então aqui ele vai definir quais são os recursos, né, nesse primeiro método, que é o método configure, os recursos que não precisam de autenticação para serem acessados, que vão ser login e erro, tá? Então a única rota que vai conseguir enviar dados para o usuário sem precisar de um token é a rota login e a rota erro, né? Porque se acontecer algum erro, a gente manda para lá
e o erro devolve alguma coisa, né? Caso a gente queira utilizar dessa maneira, né? Nosso erro a gente está fazendo de outra maneira, tá? Muito bem, depois disso, nós definimos a classe responsável pela autenticação do usuário, que é quem? JWT Authentication, tá ali em cima, ó, tá? Esse cara aqui é que vai ser responsável pela autenticação, tá bom? Depois, redireciona as requisições para a classe JWT Filter. Já já a gente vai ver como é que ela funciona, tá? Aí aqui embaixo, ó, no método configure, ele tem o mesmo nome, mas tem outra assinatura, né? A gente está observando que, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Isso aqui é padrão, tá, galera? A gente tem que passar um data source para ele como padrão. O data source foi definido aqui em cima, ó, tá certo? Daí, o users by username query, a gente pega o login, a senha, esse as enabled é algo padrão dessa segurança do Spring, tá? Onde o login é igual a alguma coisa que a gente passa aí como parâmetro, tá certo? Essa segunda parte aqui, ó, a gente vai utilizar futuramente quando nós pegarmos os roles, os papéis do usuário, tá? Isso não está sendo utilizado agora. E finalmente nós temos o encoder da password, ó. Como é que a senha está sendo encriptada? Com MD5, tá? É daqui que ele está pegando a informação de que a senha aqui, ó, quando ele passar o usuário mais a senha, ela tem que estar encriptada com MD5, tá? Então, quando eu coloco aqui get login mais get senha, aqui vai ter 1 e 1 para aquele primeiro usuário, mas ele já vai fazer a encriptação para MD5, tá? Ele já vai fazer passar um hash MD5. Por quê? Porque esse dado está aqui, ó, tá? A codificação da senha é MD5. Perfeito. Então, ainda na autenticação aqui, nós temos uma Successful Authentication, né? Então, se tudo der certo, ele coloca no header um Access Token e manda o token para lá. E se alguma coisa der errado, tá? Ele manda um usuário não autorizado. Ele manda isso daqui, né? E vai retornar um 401 para o cliente, tá bom? Ainda lembrando que nesta classe aqui, né, quando alguma coisa dá errado, nós chamamos esse falha autenticação exception. Esse falha autenticação exception, ele está dentro da pasta exception aqui, ó. Falha autenticação exception, tá bom? Por padrão a gente criou esse cara também. Então veja, modificamos o POM, criamos a segurança, tá? Daí nós criamos o manager, criamos o autenticação. Se ocorrer falha, ele vai para o falha autenticação exception, mas a gente também precisa desse filter. O que é que faz esse filter? Para ver aqui. O filter é a classe responsável por interceptar todas as requisições realizadas para o servidor que necessitam de autenticação, tá? Então vamos ver o que é que tem dentro desse filter aqui, ó. Ele estende de generic filter bin e ele tem o método doFilter. Vamos ver o que é que essa doFilter faz. Ela tem aqui, ó, ela tenta pegar primeiro o token, tá? Na verdade, ele coloca um nulo nessa string token e coloca um nulo na autenticação. Daí ele verifica se a requisição lá do cliente veio com uma autorização, tá? Se a requisição do cliente veio com uma autorização, ele vai procurar por um bearer. E na frente desse bearer aí, a gente tem que mandar o token, tá? Então ele vai substituir esse bearer por nada para ele ficar apenas com o token. E o token vai ser armazenado aqui nessa variável. Se token for diferente de nulo, ele vai verificar se o token é válido. Tá bom? Daí ele vai definir os dados para o usuário agora devidamente autenticado, né? Utilizando aí o username password authentication token. Tá certo? Muito bem. O que é que ele faz depois de tudo isso? Ele pega aqui essa autenticação e joga dentro do set authentication do contexto, tá? Se alguma coisa nesse processo der errado, ele manda um não autorizado, né, um 401 para o cliente. Tá bem? Então todas as requisições vão passar por aqui, menos, vamos ver, menos as requisições para a rota login
e para a rota erro, tá? Ok, então é isso, tá? POM e essas classes. Você vai dar uma estudada com calma no POM e nessas classes, além de estudar sobre JWT, né? Então você tem que estudar bastante sobre isso. É um assunto que não é muito complicado, mas também não é muito fácil, tá? Precisa de um certo estudo para você entender, tá? Se você gosta da área de segurança, então você vai adorar ler e estudar sobre isso daqui, tá? Se não, leia apenas o básico, né, o suficiente para você compreender por que isso foi implementado e como é que isso é implementado. Ok, vou fazer aqui um teste então, e com o teste as coisas vão ficar mais claras, né, para você que está tendo aí o primeiro contato com isso aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, para debugar. Eu coloquei alguns breakpoints. Deixa eu mostrar onde eu coloquei os breakpoints aqui. Na autenticação eu coloquei um breakpoint aqui, coloquei um aqui embaixo. No filter eu coloquei um breakpoint aqui em cima. No manager eu coloquei um breakpoint aqui retornando o token e um aqui para verificar o token. No security eu coloquei um breakpoint aqui e um outro aqui embaixo, tá? E lá no falha eu não coloquei. Ele só vai retornar um erro, tá? Nem está implementado, tem um tudo lá, deixei quieto. Então vou clicar aqui para nós debugarmos a aplicação, tá? E os testes que eu vou fazer neste momento é com o Postman. Eu ainda não vou mostrar no Flutter, tá? Porque primeiro eu vou fazer os outros 4 servidores. Quando eu terminar os 4 servidores, aí eu faço a videoaula do Flutter, né? E da forma como for feito no Flutter, ele deve consumir os 5 servidores, tá certo? Então veja que ele já parou aqui, ó, no método de configuração do security config, tá? Então esse cara aqui ele já é executado quando o servidor ele sobe, já passou aqui também para configurar as rotas e tudo mais. Pronto, deixa ele continuar. E aí ele startou o servidor na porta 8080, tá? Eu vou agora no Postman e vou tentar na porta 8080 pegar a relação de bancos, tá? Então, localhost 8080 banco com um get normal, que nos meus headers eu vou tirar a autorização, ok? Muito bem, vamos lá, mandei. Vamos ver o que é que vai acontecer do lado de cá. Ele parou aqui, ó, tá? Então ele vai primeiramente colocar esse token para nulo, vai colocar a autenticação para nulo, daí ele vai verificar se na minha requisição tem um header authorization. Não tem. Então ele já passou direto, ó, ele nem criou o token. Ele vai verificar agora se o token é diferente de nulo. Não é. Então ele passa para cá. Ele tenta colocar o authentication aqui, ó, dentro do set authentication. E aí não vai dar certo, né? Ele vai cair numa exceção. E quando nós passarmos para cá, ele vai retornar lá para o cliente um 403 forbidden, né? Acesso negado para a rota banco, tá? Muito bem. Agora, se eu tentar fazer isso nas outras rotas, vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu não tenho acesso mais para essas rotas, tá? Eu vou tentar acessar a rota login, tá bom? Quando eu tento acessar a rota login, eu tenho que mandar no corpo um usuário, tá? Neste caso eu estou mandando aqui apenas o login e a senha, tá bom? Estou mandando login 1, senha 1, tá? E isso aqui deve dar certo, né? Porque para esse meu usuário aqui, ó, o login é 1 e a senha é 1. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora quando eu fizer dessa maneira, tá? Vou colocar um get ali para a gente ver o que vai acontecer. Mandei. Ele parou aqui, ó, tá? Dessa vez ele conseguiu passar e entrou agora no método para tentar a autenticação. Ele vai tentar instanciar o usuário. Ele conseguiu instanciar o usuário e colocou neste usuário o login 1 e a senha 1, tá? Muito bem.
Agora ele vai tentar autenticar o usuário aqui dentro, ó, né? Passando o login do usuário e a concatenação do login com a senha, mas fazendo o hash MD5, a gente já sabe por quê, né? Porque está setado na configuração. Vou pressionar F6. Ele conseguiu passar, daí ele entrou numa classe interna que eu vou fechar ela e vou clicar aqui para ele continuar. Pronto. Daí ele veio agora para o autenticação no método que houve sucesso na autenticação, tá? Ele vai retornar para mim agora um token. Vou continuar. Aqui no meu cliente, ainda parou aqui, agora sim ele vai estar retornando o token no JWT Manager, tá? No método gera token. Então vamos clicar aqui e pronto, ó. Ele retornou um 200, não tem nada no corpo da requisição, mas no header ele mandou para mim um token. Tá aqui o token, ó, tá? Eu vou copiar esse token, Ctrl C, e vou trazer ele aqui, ó, para eu analisar o conteúdo dele. Dá um Ctrl V aqui. Então veja, aqui eu tenho o header dele, que veio o algoritmo utilizado. Aqui eu tenho o payload dele, que veio como dados apenas o subject 1, que é o login do usuário. E aqui está a assinatura, tá? Muito bem. Agora, a minha aplicação cliente precisa utilizar esse token para consumir as outras rotas, tá bom? Então vamos dizer que eu quero consumir a rota banco, tá? Vou tentar consumir a rota banco. Deixa eu tirar agora os breakpoints daqui. Ok. O que acontece? Acesso negado, tá? O que é que eu tenho que fazer? No cabeçalho do meu cliente, né, da minha requisição, eu tenho que colocar uma autorização, tenho que colocar essa palavrinha, ó, bearer, e na frente dela eu tenho que colocar o meu token. Então, vou colar aqui o token que ele mandou para mim, tá? Pronto. Com isso, eu mando a requisição, ele cai aqui, tá? Tá aí o token, então ele vai verificar esse token, deixa eu já tirar isso daí. E vai me retornar a lista de bancos. Legal? Então é assim que funciona, tá? A nossa aplicação vai ter um login, o cara vai colocar o usuário e a senha. Ele vai na rota login, que é aberta. A rota login vai verificar se o usuário e a senha do cara estão corretos. Se tiver tudo certo, ele vai retornar um token. A aplicação armazena esse token e começa a utilizar esse token para fazer todas as outras requisições, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos utilizar o JWT dessa maneira. Existem algumas brechas aí, né, que a gente vai fechá-las com o tempo, mas o seu primeiro contato com o JWT neste projeto será este aqui, tá bom? Eu vou colocar esse código no repositório porque é muita coisa para você ver, tá? Você realmente tem que estudar com o código e a partir daí você começa a fazer os vários testes em cima do teu servidor Java, tá?